Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Maricá em São Januário, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O confronto está marcado para as 19 horas e promete ser um grande desafio para o Cruzmaltino, que busca manter a boa fase e conquistar a 3ª vitória consecutiva na competição. Após um início irregular, o Vasco cresceu de produção desde que passou a utilizar seu time principal, comandado por Fábio Carille. Com isso, o time embalou e subiu para a 3ª posição na Taça Guanabara, com 9 pontos conquistados. A equipe venceu o Madureira e goleou a Portuguesa nas últimas rodadas, demonstrando evolução tanto ofensiva quanto defensivamente. O adversário da vez, no entanto, não pode ser subestimado. O Maricá é a grande surpresa do Campeonato Carioca até o momento. Invicto, o time soma 11 pontos e lidera a competição com 3 vitórias e 2 empates, superando até mesmo os 4 grandes clubes do Rio. Além disso, a equipe já enfrentou Botafogo e Fluminense, conseguindo um empate contra o Tricolor e uma vitória sobre o Glorioso. Esses resultados provam que o Maricá não chegou à elite do futebol carioca apenas para participar, mas sim para competir de igual para igual. Essa será a primeira vez na história que Vasco e Maricá se enfrentam em uma partida oficial. O clube da região metropolitana do Rio de Janeiro faz sua estreia na 1ª divisão estadual e já conseguiu se destacar com um futebol competitivo e bem organizado. Se vencer, o Vasco pode até assumir a liderança provisória do campeonato, ultrapassando o próprio Maricá. No entanto, essa posição pode ser temporária, pois o Volta Redonda, que tem a mesma pontuação do Cruzmaltino, mas leva vantagem nos critérios de desempate, também joga na quarta-feira, às 20h30, contra a Portuguesa. Caso o Vasco vença e o Voltaço tropece, o Gigante da Colina terminará a rodada no topo da tabela. Outro fator importante para a partida será a força da torcida vascaína. Jogando em casa, o time contará com o apoio dos torcedores para empurrar a equipe rumo a mais uma vitória. A expectativa é de um grande público em São Januário, reforçando a importância do fator casa na caminhada do Vasco no estadual. A partida entre Vasco e Maricá será transmitida pelo Sport TV, na TV fechada, e pelo serviço de pay-per-view Premier, garantindo que os torcedores possam acompanhar todos os lances desse duelo que promete ser emocionante. O Vasco entra em campo pressionado para mostrar que a boa fase não é passageira e que está pronto para disputar o título do Campeonato Carioca. Será que o Gigante conseguirá superar o líder Maricá e assumir a ponta da tabela? Fique ligado, porque agora vamos falar sobre um jogador que pode estar de saída do Vasco e despertando o interesse de clubes do Brasil e do exterior. O futuro de Juan Sforza no Vasco da Gama segue indefinido. O jovem meio-campista argentino, que chegou ao clube com grande expectativa, vem despertando o interesse de diversos clubes e pode estar de saída em breve. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, a diretoria do Vasco está aberta a ouvir propostas tanto para um empréstimo quanto para uma venda definitiva do jogador. A situação de Sforza tem chamado a atenção do mercado, e, segundo a repórter Lohana Chaves, o staff do atleta confirmou que há sondagens de diversos clubes interessados. No entanto, até o momento, não existe nenhuma negociação avançada. A expectativa é que os próximos dias sejam decisivos para definir o destino do jogador. Juan Sforza chegou ao Vasco como uma promessa do futebol argentino. Com passagem pelas seleções de base da Argentina e formado no Newell's Old Boys, ele foi contratado pelo clube carioca com a expectativa de se tornar um dos pilares do meio-campo vascaíno. No entanto, a adaptação ao futebol brasileiro não tem sido fácil, e o jogador ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto. Com apenas 21 anos, Sforza tem características que agradam a muitos clubes. Ele é um meio-campista moderno, com boa visão de jogo, capacidade de marcação e qualidade no passe. Essas qualidades fazem dele um atleta valioso no mercado, especialmente para equipes que buscam um jogador jovem e com potencial de valorização.
A diretoria do Vasco entende que, diante das sondagens recebidas, um empréstimo pode ser uma opção interessante para dar mais rodagem ao atleta e permitir que ele ganhe experiência em outro ambiente. No entanto, se uma proposta de compra satisfatória surgir, o clube não descarta negociá-lo em definitivo. A possível saída de Sforza levanta um debate entre a torcida e a diretoria. Vale a pena abrir mão do jogador neste momento? Por um lado, o Vasco tem um elenco em formação e precisa de jogadores que possam contribuir imediatamente. Se Sforza não está rendendo o esperado, talvez seja mais vantajoso trazer outro atleta que se encaixe melhor no estilo de jogo de Fábio Carille. Por outro lado, o argentino é um jogador jovem e pode se desenvolver ainda mais com tempo e confiança. Se for negociado agora, há o risco de que ele explode em outro clube e o Vasco perca um ativo valioso. Com a janela de transferências ainda aberta, o Vasco monitora atentamente o mercado para tomar a melhor decisão. A expectativa é que novidades possam surgir nos próximos dias, e a torcida segue atenta para saber qual será o desfecho dessa história. E falando em estrangeiros que chegaram recentemente ao Vasco, agora vamos para a terceira notícia, que traz um relato emocionante de um jogador que está vivendo o sonho de jogar no futebol brasileiro. O meia suíço Maxime Domingues tem vivido uma experiência única no futebol brasileiro. Desde que chegou ao Vasco da Gama, em setembro do ano passado, o jogador de 27 anos vem se adaptando à nova realidade e se encantando com a paixão da torcida cruz-maltina. Em uma recente entrevista para uma TV estrangeira, Maxime fez questão de destacar o que tem sido essa experiência e como ele vê o futebol no Brasil. Para muitos jogadores estrangeiros, atuar no futebol brasileiro é um desafio, mas também um sonho. E com Maxime não é diferente. Ele revelou que sempre desejou jogar em estádios lotados, sentir a energia da torcida e atuar ao lado de jogadores de alto nível. No Vasco, ele tem tido essa oportunidade. Aqui, eu descubro o futebol com o qual sempre sonhei, com estádios lotados. Eu jogo com jogadores de classe mundial como Coutinho e Dimitri Payet. Estou vivendo o sonho de criança que não consegui realizar na Europa, afirmou o meia. A declaração reflete o impacto que o futebol brasileiro tem sobre os atletas estrangeiros. Diferente do futebol europeu, onde muitas vezes o esporte é tratado de forma mais pragmática, no Brasil há uma atmosfera única, onde a paixão das arquibancadas faz toda a diferença dentro de campo. A adaptação ao futebol brasileiro pode ser um desafio, mas Maxime encontrou um grande aliado dentro do elenco vascaíno, Dimitri Payet. O experiente meia francês, que também chegou ao clube recentemente, rapidamente criou um laço de amizade com Domingues. A conexão entre os dois vai além das quatro linhas, pois ambos compartilham a língua francesa e vêm de contextos culturais semelhantes. Payet destacou essa proximidade e como ela tem ajudado na adaptação de Maxime ao Brasil. Nos aproximamos rapidamente por conta do idioma. Nos vemos fora de campo, o que trouxe um pouco mais de companhia aqui, já que estou sem minha família. No campo, somos de posições que nos levam a jogar juntos, pois estamos sempre próximos. Com Maxime, nunca houve problema, ele entende o jogo e tem ótima técnica, comentou o camisa 10 do Vasco. Se dentro de campo Maxime está se acostumando ao estilo intenso do futebol brasileiro, fora dele, a adaptação ao Rio de Janeiro também tem sido uma experiência marcante. Ele afirmou que se impressionou com a forma como os torcedores brasileiros tratam os jogadores de futebol. Na Suíça, os jogadores de futebol não são estrelas. Aqui, sinto que entrei em outra dimensão, em um clube histórico e em um grande campeonato. Por onde passo, sou parado para tirar fotos, dar autógrafos. Já recebo muito carinho da torcida e isso me motiva ainda mais a dar o meu melhor, revelou. Claro, o Rio de Janeiro também apresenta desafios, especialmente em relação à segurança. No entanto, Maxime disse que está aproveitando a cidade, conhecendo suas belezas naturais e tentando se adaptar da melhor forma possível. Com um contrato até o fim de 2026, Maxime Domingues ainda tem muito a mostrar com a camisa do Vasco. Ele já demonstrou boa técnica e qualidade na armação de jogadas, mas precisa conquistar de vez a confiança da torcida e da comissão técnica para se firmar como peça fundamental no elenco. O torcedor vascaíno espera que, ao lado de Payet e dos outros reforços, Maxime possa ajudar o time a alcançar grandes conquistas. O jogador tem talento,
carisma e, acima de tudo, a vontade de fazer história no clube. E agora, para encerrar, queremos saber a opinião de vocês, torcedores. O que acham da atuação do Maxime Domingues até aqui? Acreditam que ele pode ser um dos protagonistas do Vasco nesta temporada? E sobre o interesse em Juan Sforza, vocês acham que o clube deveria negociá-lo ou dar mais tempo para o argentino se adaptar? Deixem suas opiniões nos comentários. Ah, e antes de sair, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do Gigante da Colina. E aí, pessoal, o que acharam das notícias de hoje? Vamos puxar uma conversa. Sobre o jogo contra o Maricá, o Vasco tem tudo para conquistar a liderança do Campeonato Carioca, né? O que vocês acham das chances do time vencer esse desafio contra o líder Maricá? Será que vamos ver o Vasco subindo de vez na tabela? Deixem nos comentários. Sforza e seu futuro no Vasco. O que vocês acham do possível interesse de outros clubes pelo Sforza? Será que é hora de o Vasco emprestar ou até vender o jogador, ou ele deve ficar para se firmar de vez no time? Qual é a opinião de vocês sobre o futuro dele no clube? Maxime Domingues. Maxime tem mostrado muito potencial e parece estar vivendo seu sonho aqui no Brasil. O que acham do desempenho dele até agora? Ele pode ser uma peça-chave para o time na temporada? E sobre a amizade dele com Payet, isso pode ajudar a melhorar ainda mais o entrosamento no time? Não deixem de comentar, vamos bater um papo sobre tudo isso. E, claro, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades sobre o nosso querido Vasco. Vamos juntos nessa!